Ei, tudo bom com vocês? Olha o clima. Olha o clima. Eu chego no fim, eu deixo a porta aberta. Eu não moro mais em mim. Eu perco as chaves de casa. Ei, Cris. Eu perco o freio. Escolho milhares de carros. Eu estou a meio. Onde será que você está agora? Eu perco as chaves de casa. Eu perco o freio. Escolho milhares de carros. Eu estou a meio. Onde será que você está? Pronto, eu consegui fixar. Chamando a Cris em 3, 2, 1. Gente, muito boa noite, sejam bem-vindos ao meu jardim. Olá, Luciene! Olha o que eu coloquei em sua homenagem. Adriana Calcanhoto. Claro. Maravilhosa, Adriana Calcanhoto. Maravilhosa, eu amo demais. Eu falei, pois é, você nem me falou nada, mas sabe que quando a gente fica assim, o que eu vou colocar? Eu vou colocar. Aí, ó, eu tô desde 6 e pouco ouvindo música, fazendo umas coisas aqui, ouvindo música, eu falei, eu já ouvi internacional, Britney Spears, Madonna, eu ouvi um monte de gente, mas aí quando eu bati na Adriana, eu falei, Ó, Mari Bachura é cantora, ela entrou e ela adora a Adriana Calcanhoto, ela canta muito bem essa música. Acertou em cheio. Ah, isso é sintonia, eu gosto. Sem dúvida. Eu gosto disso. E assim, menina, eu tô empolvorosa desde a nossa conversa. Que Calma. bom. Vamos lá então. Fiquei com a minha cabeça fervilhando, porque esse tema, esse assunto, essa conversa, os contos que você me trouxe, nossa! Os contos são maravilhosos, não é? Não. E eu, Miss assim, Algrave e a língua do P. e eu quero, assim, eu vou só dar uma introduçãozinha, assim, para Vamos. receber os nossos convidados, né? Principalmente quem está aqui a primeira vez, que eu já vi uns nomezinhos assim passando que eu não conheço, porque minha turma aqui já sei quem são e eu tô vendo nomezinhos novos, né? Então, gente, Luciene Cane, maravilhosa. Boa noite. tô vendo gente nova E aqui, Mari gente. Bachu, maravilhosa. Uhum. Muito bem-vindos, bem-vindas ao meu cantinho de prosa, meu cantinho de prosa, que esse apelido foi a Sandra que deu. E eu transformei esse cantinho num jardim, né, gente? Que olha as borboletas. Adorei. Colocar borboletinha aqui para deixar o povo bem à vontade e a gente poder ter essa conversa tão boa, tão gostosa, né? Ai. Então, para quem está chegando aqui a primeira vez e ainda não me conhece, eu sou Luciene Souza com 2 Es. Eu sou mentora e analista comportamental, cuido de mulheres e estou aqui honrada com a sua presença, Cris, nesse cantinho para essa conversa que hoje vai ser curtinha, né? Mas a gente... Vamos ver se a gente consegue, né? Deixar a conversa curta. Bom, aqui, eu fiz a minha obrigação, né? Meu dever de casa. Vamos para conversa curtinha, tudo bem. Tá tudo certo. Né? Então. E, ei, Vera, Miriam, então,
começando assim uma introduçãozinha só para eu passar para você, que aí eu quero que você se apresenta, fala do seu trabalho, do seu livro. Laura Reis está aqui também com a gente. É, Então, nós colocamos o tema para essa conversa de o poder do feminino em Clarice Lispector, porque depois de ter falado de Clarissa Pincola, depois de ter falado de Marina Colasanti, depois de ter falado de Esplêndidos Canibais, de Machado de Assis, eu tinha que trazer Clarice Lispector e nada mais assim esplêndido do que ter trazido a sua sugestão, porque eu fiquei simplesmente encantada, maravilhosa, sabe? Essa sugestão foi assim, tudo. A Vera tá aqui já em polvorosa. Ei, Sandra, chegou. Acabei de falar de você agora. Então, assim, já tem gente aqui ansiosa para escutar tudo isso que a gente vai trazer para cá. Então, esse tema, né, em Clarice Lispector, eu quero só colocar assim um norteador para eu não viajar, porque eu sou dessas que eu viajo na maionese, não, mas nas coisas boas. Então eu coloquei assim três tópicos, né, para a gente pensar. A gente fala da jornada do feminino, e eu tô ceguetinha, tá? Eu anotei aqui e quase não tô enxergando. Deixa eu ver aqui de pertinho o que eu coloquei aqui. A jornada do feminino, a mulher e seus condicionamentos e possíveis caminhos de desenvolvimento e empoderamento pessoal por essa autenticidade proposta em Clarice Lispector, né? Então, calei-me, já quero passar para você, porque você vai fazer essa apresentação, sua apresentação e a apresentação dos contos. Tá bom. Obrigada, Luciene, pelo convite. Bom, eu sou a Cristiane Palma, eu sou psicóloga e psicanalista, eu sou graduada pela Universidade Estadual de Londrina, me graduei em 94, lá no Paraná. Daí eu fiquei 5 anos em São Paulo, vim para Vitória, tem 21 anos, quase 22. E aí eu fiz especialização em filosofia na UFES, daqui de Vitória, na Federal, né? Depois eu fiz mestrado em teatro, porque eu sempre fui do teatro, sempre fui das artes, mais do teatro e mais das letras. Sempre escrevi, então eu sou escritora. E depois eu fiz o doutorado em letras na UFES também. Então, a minha tese, ela é sobre a Clarice Lispector, ela é sobre um livro chamado A Via Crucis do Corpo, de 1974, publicado em 74. E tá lá na Amazon, A Via Crucis do Desejo Feminino, que é a minha tese, está publicada lá na Amazon. Quem quiser ter acesso, pode ter. Quem tem o Kindle Unlimited, dá para ler tranquilo. Mas está no repositório da UFS também, quem quiser procurar, está lá, mas é que eu dei uma repaginada, dei uma editada, e está lá a tese publicada Via Cruz do Desejo Feminino na Amazon. Também escrevi um e-book para simplificar as teorias sobre o inconsciente, para explicar esse conceito do inconsciente, que é um e-book que está na Hotmart e na Amazon, chamado Explicando o Inconsciente. Então tem esses dois publicados. E tem uma coisa que você não sabe, eu acho que muita gente aqui também que me conhece não sabe ainda, que eu ganhei um concurso, fiquei em 9º lugar no concurso internacional de contos. E esse conto chama Ex-Seminarista, e é um conto feminista, ele é um conto, eu tenho vários contos escritos que eu ainda não publiquei. A Lu falando, o e-book é maravilhoso. Obrigada, Lu. E esse livro, Contos Femininos, eu ainda não publiquei, nós vamos editar, vamos publicar em breve, eu espero, né? Não sei ainda que forma, assim, em breve. E como a gente conversou, eu ia trazer, então, vou trazer para vocês alguns contos, escolhemos 2 contos da Via Cruz do Corpo. Um deles é Miss Algrave e o outro é A Língua do P.
que fala desse empoderamento do feminino e entendendo que feminino para psicanálise não tem a ver com o sexo feminino. Feminino em psicanálise é um termo bem complexo, é bem diferente daquilo que a gente acha que seja feminino, sexo feminino, gênero, enfim, não tem a ver com essa discussão, uma outra discussão, uma outra reflexão. Mas é bastante interessante também. Então, na tese, eu trago isso, eu trago esse feminino para a psicanálise, né? O que são essas saídas do feminino para a psicanálise? Segundo Freud, segundo Lacan, o que eles entenderam sobre o desejo feminino, o que é esse feminino, o que é esse mistério todo. Então, é muito interessante ver essa ótica da psicanálise. Mas aqui a gente traz mais ou menos um bate-papo a respeito dos contos, a respeito do que a Clarice Lispector traz para a gente, que toques ela nos traz, né, com esses contos, o que ela nos fala com esses contos. E veja que é em 1974, então tinha muita coisa já acontecendo na época e que a gente não sabia. Tinha um movimento na época que ela escreveu e publicou esse livro, que era chamado Quem Ama Não Mata. Por conta, era uma campanha, né? Quem Ama Não Mata era uma campanha dos anos 70 que aconteceu no Brasil justamente porque o feminicídio ele estava assim assustador para a época. Então hoje a gente está, se não me engano, né, de acordo com as atualizações, em quinto lugar, é um país que mais mata mulheres. Então, quinto lugar no mundo, gente, é muita coisa, né? Então, a gente tem que falar sobre o assunto, a gente tem que tocar nisso, né? Feminicídio é uma coisa realmente considerado pela lei desde 2015 como um crime hediondo. Então, a gente tem que falar sobre isso. E veja, a Clarice Lispector falou sobre isso em 1974. Então, ela era muito, de fato, à frente do seu tempo, ela já era muito antenada, vamos dizer assim. E quando ela escreve A Língua do P, a gente tem essa noção de que realmente a Clarice Lispector estava preocupada com a violência contra a pessoa do sexo feminino. A Língua do P, resumindo o conto, é mais ou menos assim. Tem uma professora de inglês, e essa professora de inglês, por conta do seu perfeccionismo, queria se aperfeiçoar. Então ela queria ir para Nova York, ela queria ir para os Estados Unidos e ela tinha um voo para Nova York marcado e ela morava em Minas. Então ela tinha que pegar um trem para ir até o Rio de Janeiro e do Rio de Janeiro, dali 3 dias, ela tinha que pegar um voo para Nova York. E quando ela vai pegar esse trem, às 7 horas da noite, ela entra no trem e o vagão está meio vazio, só tem uma velhinha lá no fundo. E ela com as 3 malas chiques e muito bem vestida, apesar de simplesinha, muito bem vestida, ela entra no trem, fica lá no trem e fica achando que tem algo esquisito, mas tudo bem. E na outra estação entram 2 homens, um alto e magro, um baixo, gordo e careca. Olha a descrição da Clarice. A minha descrição foi péssima, mas ela é fantástica. Descrever isso. E os 2 sentam à frente dela, no banco à frente da Cidinha, que é a professora de inglês. E a Cidinha fica incomodada com esses 2, porque esses 2 homens, eles são meio estranhos, eles estão meio sisudos, e começam a conversar numa língua que ela não identifica, uma língua que não era inglês, uma língua estranha, uma língua muito rápida, que era a língua do P, que ela reconhece porque era uma língua que ela usava na infância para escapar dos adultos, para, né, se livrar dos adultos. Então ela identifica que eles estão falando, e eles estão falando que eles vão agarrá-la no próximo túnel, e que se ela resistir eles vão matá-la e vão roubar a bagagem dela, porque ela parece rica. E aí ela fica desesperada, vai ver se no próximo túnel, o que eu vou fazer, Cidinha desesperada. E Clarice Lispector, ela conta isso com uma maestria, né, muito grande, porque você tem um ciclo nesse conto. Então começa com o perfeccionismo dela, começa com a Clarice dizendo, a narradora conta que a Cidinha é virgem, que a Cidinha é muito recatada, e aí a Cidinha se vê na situação no trem, ela identifica
a língua que eles estão falando, e aí ela diz assim, pensa para si mesma, nossa, então eu vou me fingir de prostituta, porque eles não gostam de vagabundas. E aí ela começa a abrir o decote, começa a se requebrar toda, passar muito batom exageradamente, começa a puxar a saia para cima e se requebra toda. E aí o cobrador do trem vê isso, conta para o maquinista, os dois homens que estavam à frente dela, que estavam tentando depois assediá-la e violentá-la, eles desistem e falam na língua do P que ela estava doida. Ela tá doida essa menina. E perdem o interesse por ela. Então, Nossa. ela tem essa ideia brilhante de se fazer de prostituta, mas de fazer aquele teatro todo de insinuação que ela nem sabia que ela sabia fazer. E aí o maquinista para o trem na próxima estação e aí entregam a Cidinha para a polícia, que não sabia se explicar por que ela estava fazendo aquilo. E aí levam ela presa por atentado ao pudor, onde já se viu, né? Subir a saia e ficar decotada, requebrando. É um absurdo isso. E é com ela presa. Hoje Isso, 74 hoje em dia. Levam a Cidinha presa, Cidinha fica. E ela fumava, muito interessante isso, que ela fumava um cigarro atrás do outro na prisão, tinha uma barata gorda, né, na cela, enfim. meu Deus. E muito bom. E ela fica presa. Quando ela está descendo do trem para ir para ser presa, né, para ser detida, está subindo uma moça, uma nova passageira no trem, que olha para ela com muito desdém, com muita reprovação e julgamento. Então ela se sente meio ofendida, mas aí acaba presa. Quando ela sai da prisão, ela compra um jornal. E nesse jornal tem a notícia de que curraram uma moça no trem, assassinaram a moça no trem, mataram a moça, enfim, que era aquela moça que tinha subido no trem. E aí ela consegue ir para Nova York, comprando uma nova passagem, e se sente muito aliviada porque conseguiu ficar viva, mas fica muito mal porque mataram outra moça, né? Então, assim, a Clarice, ela está dizendo para nós, com esse conto, que existe aí uma série de possibilidades para a gente pensar, mas acho que ela está dizendo para nós, porque é a primeira vez que aparece na obra dela, é a primeira vez que aparece uma violência sexual consumada, porque só em outro, violência sexual contra a mulher, consumada, porque contra homens tem. Então, assim, na obra dela, a primeira vez que isso aparece foi em Preciosidade, no conto Preciosidade, Laços de Família, que a Clarice conta que uma menina está indo para o colégio e é assediada por dois meninos. Então, assim, mas não acontece nenhum estupro, não acontece uma violência sexual que vai com assassinato e tal. Mas na língua do P, nesse conto, a língua do P, a gente tem essa violência sexual contra a mulher muito, muito clara, evidente, contada e noticiada, né, no jornal, enfim. E tem a Cidinha, que é a nossa protagonista, que consegue escapar disso, porque tem a brilhante ideia, tem a inspiração de se fazer teatralmente de uma mulher que ela não é, de se fazer de uma mulher não insinuante, mas de uma prostituta mesmo, de acordo com os parâmetros preconceituosos da época, né? Então é um conto a se pensar muita coisa. O que será Sim. que a gente pode pensar sobre isso, né? Que empoderamento é esse que a Clarice nos deixa aí como legado, né? Você já viu minha cara de besta, né? Porque eu fico assim, embasbacada, né? Desde o dia que você citou esse conto, eu falei que eu tinha uma familiaridade com o título do livro, porque na verdade eu tenho um livro, ele nem está comigo agora, da Clarice, que reúne todos os contos. É um grossão assim. Eu tenho esse aí. Esse aí. E eu lembro,
eu sou assim, era, né, ficava aqui pertinho de mim. Maravilhoso, lindo. E aí eu lembro de ter lido, mas quando eu comprei, porque as coisinhas que eu gosto, assim, eu mantenho. E eu, na época que eu comprei, eu dei aquela passada inglesa, né, sobre o conto, eu nem parei para olhar direito, eu estava interessada em outras coisas. E daí não me aprofundei, na verdade, nessa história. Mas quando você falou, sabe, quando acende assim uma coisa e de repente, né, cria aquele alvoroço interno para experimentar aquele contexto, né, que foi despertado ali. E uma coisa que me chamou muito a atenção, né, nesse conto, em se tratando, inclusive depois eu vou te pedir assim, eu posso te gastar? Porque você falou assim que eu já a gente já trouxe aqui nas nossas conversas o feminino na filosofia, na mitologia, na literatura. E aí você vai falar assim, por que na psicanálise? Aí eu põe, então traz para cá também, né? Claro. Então, já trouxemos aqui até na visão cabalística o feminino. Então eu tô assim, né? Arrancando o corinho das pessoas, mas tudo bem. Fecha aspas. Então, assim, para mim foi muito interessante e muito importante ter me dado conta dessa história, trazido essa história, refletido sobre essa história, que agora eu vou dar uma viajadinha, porque veio muito assim em contato com o que eu vinha dizendo, porque eu venho fazendo uma série de lives que eu coloquei, intitulei, né, no todo, espelho, espelho meu, que tipo de mulher, que mulher dizes que sou eu? E quando Clarice narra sobre a Cidinha, quando ela fala sobre eu fiquei apaixonada. Porque que mulher é essa que consegue ter manifestar uma inteligência emocional no momento que ela estava apavorada, porque ela identificou uma situação e ela teve capacidade de reagir aquilo ali. Aliás, reagir não, de agir. Porque qualquer pessoa poderia reagir, né? Qualquer pessoa nesse contexto poderia simplesmente reagir, fazer qualquer outra coisa. Não, ela articulou uma coisa muito inteligente que, mesmo que naquele contexto ela fosse julgada, ela escapou. E isso, assim, me impressionou muito, porque eu fiquei curiosa. Que feminino é esse? Que mulher é essa? Eu acho que você falou uma coisa muito importante, Lu, que é o seguinte, é, ela conseguiu escapar, né? Muitas não escapam. Por quê? Porque geralmente, e principalmente a mulher, mas geralmente qualquer pessoa que sofre um assédio, que sofre uma violência sexual, muitas vezes psicológica, moral, patrimonial, a primeira reação qual que é? Ficar pasmo, ficar pasma. É uma reação de paralisia, porque é algo muito comum, enquanto reação, a pessoa não reagir. Então, muitas vezes a gente é preconceituoso e preconceituosa nesse sentido de julgar as pessoas, nossa, mas ela não reagiu ao estupro, nossa, mas ela não reagiu ao estupro coletivo, nossa, mas ela nem gritou por socorro. Então, é muito importante a gente deixar bem claro, explicar para as pessoas, quanto mais pessoas puderem ouvir sobre isso, que quando a pessoa está sofrendo um abuso, pode ser um beijo forçado. A pessoa tem uma primeira reação que é não reagir, que é a paralisia emocional. Então a pessoa paralisa, ela não consegue reagir, ela não consegue empurrar, ela não consegue gritar, ela perde a voz, ela perde a força. Então assim, isso explica muita coisa. Então é que não deveria haver o abuso, não deveria haver a violência, não deveria haver isso. Acontece que o ser humano, olhando pela via psicanálise, ele tem um ódio muito grande dentro de si. Ele tem uma capacidade de amar muito forte e tem uma capacidade de ódio também muito violenta. Então, é Uhum. mais ou menos como se fosse da natureza humana.
Então, ódio e amor formam uma ambivalência que é muito presente no ser humano desde o nascimento. Então, quando uma pessoa consegue reagir a uma violência sexual, uma ameaça de violência, uma ameaça de presente, real e concreta, isso é muito raro. Então, o que a Cidinha fez, praticamente só existe no conto. Isso não existe exatamente por aí, né? Essa saída foi uma saída que a Clarice Lispector nos apresenta, que foi uma saída brilhante, foi uma ideia Sim. muito, muito linda mesmo, muito inspirada, e que traz para a gente essa reflexão possível. Poxa, ela precisou se fazer de prostituta e a Cidinha pensa, eles não gostam de vagabunda. Então, assim, existe aí um preconceito enorme que é nosso, né? E que também é do mundo machista, porque no mundo machista, o homem machista ou a mulher que pode ser gay e que pode ser machista também, ou o homem gay que pode ser machista também, mas enfim, a pessoa machista, ela de fato não gosta muito, não acha muita graça numa pessoa muito fácil, sexualmente dada, né? É, as pessoas costumam se assustar com isso. Então, se a pessoa é muito dada, muito oferecida, muito, muito presente, potente, independente, enfim, isso assusta as pessoas, né? Isso, em geral, é um preconceito muito realista que a Clarice Lispector apresenta para gente. De fato, perde a graça, né? Só tem graça se você for oprimida, só tem graça se você for submissa, só tem graça se a pessoa abusada for submissa e oprimida. Senão não tem graça. Então perde-se a graça. Vamos partir para outra, porque essa não tem graça. Geralmente o perfil da pessoa que é abusadora, abusadora no sentido mais psicológico, mais emocional. Geralmente ela tem uma necessidade de abusar do outro, desde que o outro seja uma pessoa assim muito boa, brilhante, inteligente, entusiasta, tem que ser uma pessoa fascinante, tem que ser uma pessoa inteligente, tem que ser uma pessoa brilhante. Só não tem graça apagá-la, neutralizá-la. Né? Que graça que tem anulá-la? Então, assim, a graça, ou seja, esse tesão psicológico do abusador, da abusadora, é justamente anular uma pessoa que ela quer que fique abaixo dela, mas tem que ser acima, né? Primeiro tem que ser acima. Então, esse conto dela nos faz pensar em inúmeras coisas, nos faz pensar, Nossa, viajar muito. aqui, E tem um eu tô, outro conto ainda que a gente não falou. pois é, mas por que eu tô viajando muito, né? É interessante, isso não é segredo para ninguém, eu já falei N vezes aqui na internet, né? No meu Instagram aqui, no meu cantinho. Por que eu tô tão impactada, Cris? Porque eu tenho esse histórico na minha história. E, aí, quando realmente eu me deparei com essa informação do que ela fez, eu acho que de algum modo foi lá em algum gatilhozinho lá, assim, né, dentro da minha alminha imatura, né, lá atrás. E tipo, por que você não fez alguma coisa? Por que você não reagiu? Por que você não conseguiu sair da situação? Por que você não deu a volta por cima? Por que você não fez alguma coisa? É o que todas as vítimas perguntam. Denunciou? Ó, por que não denunciou? Uhum. Por que não gritou? Por que não Sabe? larga disso? Por que não larga dele? Por que não sai fora da situação? Por que não grita, não reage? Porque existe a paralisia emocional. Então o susto é tão grande, a violência, ela de fato provoca isso no ser humano. Ela provoca uma reação de paralisia. Não é uma invenção, isso não é ficção, isso é fato. A maioria das vítimas, se você for perguntar para elas, praticamente todas, dizem sobre essa experiência, que elas não conseguem reagir, elas simplesmente não reagem.
Demora muito para cair a ficha, demora muito para entender que está numa relação abusiva, demora até tempos depois para descobrir que foi violentada, ou que foi violada, ou que foi abusada, ou que recebeu violência de algum tipo. Demora muito para entender, às vezes. Então, assim, mesmo que tenha hematomas, mesmo que tenha dor física, mesmo que tenha toda a cena construída na cabeça. Porque o nosso inconsciente vai sempre tentar nos proteger. Então, a primeira proteção que o inconsciente faz é o que, olha, acho que isso não aconteceu não, hein? Acho que isso não é verdade. Então, essa primeira reação de paralisia é por conta disso. É porque o inconsciente faz com que a gente não tenha muita certeza de que aquilo aconteceu. Então, a consciência de que foi abuso, foi violência, demora para realmente acontecer na nossa cabeça. Né? Porque existe a proteção do inconsciente. Vamos falar já do outro conto? Não! Ainda não? Cidinha, vou falar da Cidinha. A Cidinha tá aqui, ó. Tem um monte de gente comentando, um monte de coisa. Ah, Eu que falei, bom. o negócio tá impactando aqui a geral. Que bom. A Moni tá dizendo aqui, quando identificamos e não permitimos essa manipulação, eles simplesmente nos excluem como forma de tentar uma nova manipulação e Ah, sim. atrasar a vítima novamente. Sim, sim. Bem falado, bem lembrado, porque assim, quando você está no relacionamento abusivo e tenta sair, você sai do relacionamento, você termina, bloqueia, etc, não sei o quê. A pessoa some um tempo, dá um tempo, mas aí o abusador, a abusadora volta, né, a se relacionar com você, volta a falar como se nada tivesse acontecido, geralmente se coloca como vítima do planeta, que é muito, só existe o sofrimento dela, só existe o sofrimento do abusador, da abusadora, não existe o seu sofrimento. E aí termina com você de novo, que é para criar demanda. Rompe com você, te bloqueia, faz alguma coisa e você que era vítima volta a cair no golpe de novo. Então isso realmente acontece muito. Esse golpe aí do abusador acontece muito. Sim, e é muito importante, porque é muito importante essa fala que nós estamos partilhando aqui, que você tão de forma muito brilhante está colocando, porque eu percebo, Cris, que as informações que vêm sendo compartilhadas, né, sobre esse assunto, parece que de certa forma, eu não vou falar que está se tornando clichê, parece que é tudo muito fácil, muito identificável. Ah, porque é assim. Aí cria-se um conjunto de caracteres que vai identificar. E não é bem assim. Eu falo que não é bem assim porque eu levei 20 anos para identificar uma relação abusiva, manipulação, e eu levei 5 anos para cair a ficha e romper o silêncio de um estupro na idade adulta. Então, a Regina colocou aqui que e quando uma criança, né, de 10 anos sofre, né, passa por um estupro e consegue reagir, consegue pedir socorro, ela ainda é considerada louca, né? Ela deve estar falando de algum caso real. Então, assim, é muito complexo e ainda é muito pouco difundido essas informações, assim, de modo tão profundo quanto você colocou aqui agora. E realmente parece que quanto mais a gente fala do assunto, e olha que eu já falei desse assunto, já trouxe várias pessoas aqui, mas parece que hoje abriu uma outra janelinha. Porque é muito discutível, a necessidade, a importância de se falar desse tema, né? Porque, no meu caso, por exemplo, quando eu passei por essa situação, eu já tinha 26 anos, eu já era mãe de 4 filhos. Não era uma donzelinha, uma mocinha, nem uma criança, mas era
ascendente à mulher, sabe? Porque ainda não tinha caído a ficha, nem da maternidade, nem de nada. Eu simplesmente estava ali. Tinha parido de carreirinha, tinha um casamento e passei por isso, sabe? Então, 5 anos em silêncio para poder falar uma primeira vez sobre o assunto. E pior, porque muitas pessoas que passam por isso tem aquela coisa do bandido, de alguém que encurralou na rua. E quando não se é um bandido, mas não se é um parente, e é alguém da alta sociedade. Alguém de pele branca. Alguém que não tem, assim, pelos olhos, pelos parâmetros normais, não teria motivo nenhum. A confusão foi tal, eu acho que por isso que eu não conseguia falar. Porque como falar? Vou falar o quê? Vou falar que eu sou. Aí entra a fala que a Regina falou. Disse agora há pouco. Vou falar que eu tô louca. Como assim? Né? Mas é maravilhoso. Deixa eu ver o que o povo tá dizendo aqui. A Regina colocou aqui, ó. Um caso real, né? A situação que ela citou aqui, da menina de 10 anos. A Luciene colocou aqui. E a culpa da vítima, né? E a culpa da vítima. É uma coisa muito. É muito real isso. A Sandra falou da questão traumática, né? Que faz com que haja essa película, né, do inconsciente. Sim. Então, tem vários comentários, eu não estou nem conseguindo ler direito, mas continua, Cris. Vamos Não é fechar. bem uma película, não é bem uma película, não. Bom, nós temos aí essa proteção que o inconsciente faz quando a gente está sob qualquer perigo, em qualquer situação. Então é muito comum, por exemplo, vou comparar com um acidente de carro. O que acontece com um acidente de carro? O que acontece com uma notícia que você recebe? A primeira coisa, a primeira reação é você ficar em choque. Né? Quando é uma notícia muito ruim, quando é alguma coisa muito grave, você fica em choque. O que é esse ficar em choque? Até a ficha cair, né? O seu inconsciente que está te protegendo. Não é que você não acredita naquilo, mas o seu inconsciente faz uma negação da realidade. Então você nega a realidade. A primeira coisa que acontece diante desse algo muito grave que acontece com você é você reagir inconscientemente pensando, não aconteceu, não é nada disso, não foi nada disso. Só que quando se trata de uma violência psicológica, de uma violência subjetiva, uma violência emocional, ou até uma violência sexual, que tem muita subjetividade, é difícil cair a ficha. Demora um tempo para você ter consciência do fato, do que aconteceu. Por quê? Principalmente porque a vítima se sente culpada, porque o abusador, ele culpa a vítima, ele culpabiliza a vítima, a sociedade culpa a vítima, as pessoas culpam a vítima, o abusador, a abusadora culpam a vítima. Então, assim, a vítima se sente culpada. De fato, onde foi que eu errei? Foi o meu decote? Foi a minha saia? Foi o meu batom? Foi a minha sobrancelha? Não tem nada a ver com isso, tem a ver com o desejo do abusador de abusar. Não tem a ver com você. Você foi uma vítima escolhida por ele, por ela, enfim. Você é a pessoa escolhida. Então não tem a ver com você. Então, a maioria dos abusos são planejados, gente. Não é uma coisa espontânea. Ai, aconteceu um desejo de eu abusar hoje, eu acho que eu vou abusar primeiro que aparecer. Não é assim. Tem que ter algo pensado. Eu vou, de fato, eu vou fazer com que essa pessoa que eu acho que é maravilhosa, que eu invejo essa pessoa, eu vou diminuí-la. Como é que eu vou diminuí-la? Né? Como é que eu vou extrair o meu ódio, colocar o meu ódio sobre ela, sem ela perceber?
eu vou diminuí-la, eu vou anulá-la, eu vou anular essa pessoa, eu vou destruir psicologicamente essa pessoa, eu vou dizer que ela não é forte, coisa nenhuma, eu vou dizer que ela não é bonita, coisa nenhuma, eu vou dizer que ela não é magra, coisa nenhuma, eu vou dizer que ela não é inteligente, coisa nenhuma. E a pessoa vai acreditando, ela vai embarcando nessa. Exatamente. Porque no começo, é muito importante essa informação também, gente. No começo, o abusador ou abusadora são príncipes encantados, são verdadeiras princesas mágicas, fadas. Então, assim, geralmente é um abusador, que é muito claro isso acontecer, isso é muito comum, um abusador que se passa de príncipe encantado, que fala a coisa certa, que faz a coisa certa, que é super delicado, atencioso, um gentleman, uma maciez de pessoa. Cara maravilhoso, faz de tudo por você. E aí, quando a vítima, geralmente mulher, isso eu tô falando de casal hétero, tá? Geralmente mulher, o que que acontece? Ela acha que tá tudo bem, que tá tudo certo, que acha que ganhou na loteria, que achou o príncipe encantado, e aí ele começa os abusos. Então, muitas vezes, elas se casam com esses abusadores. Sim, Porque eles eram príncipes encantados no começo. Casam rápido, aí se casam para se livrar disso depois. Aí levam anos para perceber que era, de fato, uma relação abusiva. Leva outros tantos anos para conseguir sair disso, porque não consegue sair disso. Porque, assim, exato. é importante deixar claro aqui que para o abusador ou a pessoa que está abusando, a pessoa abusadora, existe um tesão psíquico em abusar. Tá claro isso, gente? Não é à toa que faz. E não é tesão físico. Não é tesão para transar com a pessoa. Não é isso. A gente tem um nome disso na psicanálise, mas enfim, é um tesão psíquico. É algo prazeroso psiquicamente. Tanto que vira e dorme, não tem nada a ver com sexo. A gente acha que tudo é sexo no mundo. Não é. Não, Não é. Ah, todo abuso é sexual. Não é. não. Não é. Tem o abuso patrimonial, tem o abuso, tem o abuso físico, tem o abuso só de dor física. A pessoa gosta de provocar dor física no outro. Tem o abuso, que eu acho o pior de todos, psicológico. Tem o abuso moral, porque a pessoa diz que você vive mentindo, 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 traindo, você me trai, você mente para mim, você me trai, você... Então é um abuso moral muito grande. Você não vale nada, você não vale nada, você não vale nada. Assim, tem vários tipos de violência e olha que às vezes elas acontecem em conjunto, que a gente tem que aprender a se primeiro a identificar e depois a se proteger disso. E outra coisa muito importante é que a gente precisa de todas as maneiras ensinar as nossas meninas, ensinar os nossos meninos, as nossas crianças a se protegerem de qualquer pessoa que abuse deles e delas no futuro. Então, é muito importante isso. Então, esse é um assunto bastante delicado e muito pouco falado, porque as pessoas não têm coragem de assumir, como você teve, de que foi abusado, foi abusada, de que foi violentado, violentada, que sofreu uma violência psicológica, sexual ou física. As pessoas não têm essa coragem de dizer. Então, assim, e aí outras pessoas que estão passando por isso se ouvem, se ficam sabendo, então é isso que acontece, então é por causa disso, então o abusador, a abusadora faz isso aqui, isso, aquilo ali, então é assim que eu tenho que me defender. A gente não vai se defender como a Cidinha, porque se a gente fosse defender que nem a Cidinha do conto, a gente, né, vai acabar passando ridículo, porque não vai Sim, adiantar nada. não. Mas ela traz uma reflexão muito grande, que é assim, o que de fato a pessoa que quer abusar do outro deseja? Deseja diminuir, deseja oprimir, deseja submeter, deseja, né, o tesão psíquico está nisso. Então, se você não se submete nunca, se você não se deixa oprimir nunca, se você não aceita nunca que o outro te cale, que o outro te submeta a algo que você não deseja, você não sofre violência.
Então, acho que a gente tem que ensinar as pessoas, ensinar principalmente as crianças e todas as mulheres que estejam ouvindo a gente, que vão ouvir a gente depois, ensinar para essas pessoas um toque muito importante. Só faça o que você deseja, respeite o que você deseja. Não faça o que o outro quer. E existe uma, digamos assim, uma maldição na sociedade que é assim, ai, você tem que agradar o outro. Ai, porque o que, que o outro vai pensar de você, ó? Que se dane o outro. Não tem que saber o que, que o outro quer, o que, que o outro deseja, porque tem muito essa coisa ainda incrustada na gente de querer fazer que o outro fique feliz, ou que o outro seja agradado por nós, ou que o outro tem que ter reconhecimento. O outro não tem que nada. É você que tem que ver alguma coisa com você, é você que tem que se respeitar, é você que tem que se amar, o outro não tem que nada. É bem interessante essa reflexão que você está fazendo. E eu quero, assim, já fazer um adendo em tudo isso. Que live, né? Vou colocar, a hora que eu publicar, eu vou falar assim, de utilidade pública. Por favor, compartilhem. Porque abre uma reflexão pra gente, principalmente para mim, hoje, e nessa oportunidade, inclusive, que refletindo na atitude da Cidinha, o que eu tomo para mim dessa personagem é que a gente precisa. A gente está falando de empoderamento, o tema principal é empoderamento. Tem muito comentário aqui. Sandra, o meu óculos foi para as cucuias. Eu não sei onde eu coloquei. Perdeu. Você ia falar que o que da Mas, Cidinha? em relação à Cidinha, o que, que eu tomo para mim, isso assim, para fechar aqui, porque eu vou continuar refletindo sobre a Cidinha. Que nós precisamos tomar mais consciência porque ela me reporta isso, mais consciência da realidade. É colocar a luz aonde os meus dois pés estão, porque foi o que ela fez. Eu estou falando disso tem 3 dias. Que é preciso colocar na realidade, olhar para a realidade, tomar consciência, entender e interpretar o que está acontecendo. Porque quando eu faço isso, eu tenho um tempo mínimo de articular alguma ação. E isso pode me fazer escapar. Porque muitas das coisas que eu tomei consciência foi quando eu comecei a olhar para a realidade de outras pessoas e fui trazendo para mim. Eu falei, não, mas isso... E aí comecei a estudar, não, mas isso... Não, o dia em que eu fui dando conta, os dias, as vezes em que eu fui me dando conta de coisas, não era uma ficha que caía, era um balde de ficha que caía. E aí isso foi me ajudando a colocar limites. E a partir desses limites é que eu fui me empoderando. Então, o que a gente está falando, por que eu falo que é de utilidade pública? Porque não é fazer o escândalo, não é xingar, não é confrontar, não é sair contando para a vizinhança, ou então. Não, é entender. Eu vejo que o primeiro passo é entender o que de fato está acontecendo. Porque aí depois eu vou conseguir articular alguma coisa. Porque enquanto. O que ajuda muito a gente a entender, Lu, é justamente fazer terapia. Então, quando a gente faz terapia, quando a gente faz um coach, quando a gente faz análise, quando a gente procura um profissional, né, de alguma área de entendimento disso, e a gente leva para esse profissional, faz um vínculo com esse profissional, a gente tem um clareamento sobre a situação, e aí a gente consegue entender onde que se meteu e onde que está. Eu acho que o primeiro ponto de partida é esse. Pelo menos na experiência que eu tive, né, nesses anos aí de clínica, todas as pessoas que procuraram terapia, não comigo, mas que procuraram terapias por aí,
né? Terapias alternativas, procuraram homeopatia, acupuntura, um profissional, um psiquiatra, um neuro, procuraram um coach, procuraram um analista. As pessoas que foram abusadas e que procuraram profissionais conseguiram entender onde é que estava e conseguiram sair disso com facilidade e aí corrigiram os traumas. Então, assim, a terapia ela ajuda muito a corrigir certos traumas, né, que ficam, e você sabe muito bem, a gente sabe muito bem que ficam mesmo, e que não tem muito, não tem como você fazer milagre. Tem que ter um tratamento. Não é só entender, cai a ficha, põe o pé na realidade. Eu acho isso, sim, fundamental. Mas não é só isso. Nós temos que Não, tratar esses traumas que ficaram, né? Porque tivemos cortes na alma. A gente tem que tratar essas feridas, não é simples assim. Um abuso, seja ele sexual, mas principalmente quando o abuso sexual, deixa um corte, deixa uma fissura na estrutura psíquica. Então isso tem que ser corrigido. A gente tem que parar também um pouco com esse preconceito que a gente tem de buscar ajuda. Ah, não vou buscar ajuda não, vou falar com a minha amiga, vou falar com o meu amigo. Para com esse negócio de amigo. Amigo não é profissional. Amigo não, é para beber com você, para conversar com você, para ouvir você, mas não é para tratar você. não, não. Assim, nenhum amigo te trata, nenhuma amiga te trata. Assim, nenhum parente te trata. Ah, eu vou falar com não sei o quê, vou falar com o pastor. Tá, se o pastor for psicólogo, ótimo. Se não for, ele não vai te ajudar. Então, Não. assim, né, se não for coach, se não for terapeuta, se não for, não vai ajudar. Porque ele pode ajudar na parte espiritual, mas o problema não é espiritual. Mas Não como é é. que vai ajudar? É? Tu tem que Tem, não, tratar. não tem. E vou te falar, né? E nessas questões de abuso, eu acho que é imprescindível a terapia. Porque quando eu consegui romper o silêncio, foi na terapia. E para hoje eu ter revisitado essa questão e não sentir o que eu sentia lá atrás, eu vou te dizer uma coisa: já houve muita cura. Que bom. Porque antes era absurdo o conteúdo emocional. O simples fato de tocar nessa questão, eu já estaria, naquele tempo, eu já estaria gritando e me escabelando. Quando eu consegui romper o silêncio. Porque a inconformidade foi muito grande. E foi nesse processo, porque eu rompi o silêncio, quando eu fui para a terapia, quando eu busquei ajuda, não foi exatamente para isso. Eu comecei com outras coisas. Eu precisei de ajuda para outras coisas. Mas aí, quando eu busquei ajuda para essas outras coisas, esse conteúdo explodiu na terapia. Então, todo problema com libido, todo problema com baixa autoestima, toda falta de autoconfiança, insegurança, todas as questões que estavam entranhadas naquele presente estavam encalacradas nesse fato. Então, assim, Uhum. foi uma coisa que precisou vir para fora e não foi minha intenção inicial, não foi o que eu fui buscar. Então, por isso que eu tô falando, não é coach. Não é terapia alternativa também, não. É É, terapia mesmo. é terapia mesmo, é do brabo. É um negócio brabo. Para poder sair, para poder, sabe, desmontar Tratar. a questão, tratar. Uhum. É preciso, entendeu? Então, eu falo que inicialmente, né, é preciso dessa tomada de consciência da realidade do que está acontecendo, porque muitas vezes a pessoa, a própria, aí eu vou falar da minha experiência de escuta, de campo, de ajuda. Muitas pessoas, muitas mulheres que não conseguem tomar essa consciência e ficam na negação, ó, não sai. E vai desencadeando um monte de coisa. Eu conheço pessoas que não conseguiram sair dessa negação e hoje estão extremamente adoecidas e sofreram vários danos psíquicos por causa de uma situação em que generalizou-se esse abuso, né? No caso,
várias situações de abuso. Então, é preciso tomar essa consciência e falar, não, até aqui é assim, é isso que está acontecendo, mas eu não quero ficar assim, eu não quero continuar aqui, eu preciso de ajuda especializada e eu quero sair disso e ponto. Então, eu acredito que esse personagem, né, da Clarice traz essa reflexão. É preciso fazer alguma coisa. Não Isso. A importa. literatura, ela fala pra gente e traz alguma reflexão. Sim, Mas o que deve ser feito, de fato, né, é a gente que tem que fazer. É a exatamente. gente que tem que buscar terapia. E a gente busca terapia com o psicoterapeuta, com o psicólogo, a psicóloga, o psicanalista e psicanalista, quando a gente entende que isso não é feio, que esses não são médicos de cabeça, que isso não é um gasto à toa, que isso é um investimento que não tem preço, porque o retorno é tão alto, tão mais alto do que se imagina, que não tem preço. E muitas vezes a gente fala, ai, do caro, vou pagar na lista, nada, tá louca, que pagar na lista? Vou trazer uma informação, Luciane, que talvez muitas pessoas não saibam e que é muito importante saber. Existe uma discussão já desde o ano passado, ou seja, desde 2020, no simpósio internacional promovido pela Associação Brasileira de Psiquiatria. São 2 simpósios internacionais, o próximo vai acontecer no mês que vem, em que existe uma discussão que foi levantada com comprovações com tomografias, com imagens do cérebro, que a medicação, imagine que o cérebro seja assim uma malha rodoviária, então temos muitas ruas e temos muitas estradas e tal. E aí nessas tomografias analisou-se e verificou-se a atuação do medicamento, por exemplo, o antidepressivo, para a pessoa com depressão. Então é como se o antidepressivo fosse lá e recapeasse os buracos. E aí fizeram outros estudos com análise, psicanálise, e ficou comprovado que a pessoa que faz análise consegue tapar esses buracos e deixar as suas vias no seu cérebro, estou falando de uma metáfora, tá? E deixar essas vias transitáveis. É metáfora, porém, tem um fundamento fisiológico, porque foram feitas imagens do cérebro que a pessoa, quando ela estava falando de si e falando na análise, isso pessoas que já estavam em análise. Então é uma comprovação que as pessoas não sabem disso. Isso é só papo furado, isso aí não existe, isso aí não sei o quê. Vou fazer coach para quê? Então, assim, quando a palavra é colocada e você dá um direcionamento, existe sim um benefício para o seu cérebro, isso é fisiológico. Não vai existir, então, benefício para a sua vida? Claro que vai. Então, nós temos sim que começar a valorizar muito mais a palavra. Então, agora que as lives estão, né, em voga, é muito importante que as pessoas ouçam mais coisas. É importante que as pessoas ouçam coisas boas, porque isso vai fazer diferença nos seus cérebros, isso vai fazer diferença no seu psiquismo. Então, quando a gente ouve uma palavra boa, num tom legal de voz, num reconhecimento, numa parabenização, num reforço, numa atitude positiva, mas principalmente uma palavra que toque um sentimento, que toque alguma coisa, que preencha alguma coisa, isso é muito importante. Então, por que a literatura é tão importante? Ela nos dá certas palavras importantes, nos dá certas ideias também muito importantes, que nos fazem pensar. Agora, literatura é literatura, coach é coach, tratamento é tratamento. Então, o coach não faz tratamento, acontece que terapia com psicólogos e com analistas são tratamentos. A gente trata a alma e às vezes é muito importante e fundamental. Depois que as pessoas são tratadas, e muitas me contam, né, porque fico sabendo depois, elas mudam completamente a vida delas, elas ficam completamente diferentes, mas diferentes mesmo. Né? Não, não é eu mudei um pouquinho. Não, ficam diferentes mesmo, ficam Muito, muito melhores. muito. É uma diferença absurda.
Eu já disse muitas vezes aqui, né, no Instagram, sobre essa mudança, né? Eu sou muito, eu acho que eu acabo, tem gente que me chama assim de muito visceral, porque eu tenho a cara de pau de trazer à tona o que é real. Eu não vou, se é meu, se não é meu, não é meu, é meu. Então, o que é meu, eu falo, ó, é assim, foi isso que aconteceu mesmo, é essa sensação. Então, por que que eu tenho feito assim? Porque tem muita gente que no seu silêncio não conseguem falar porque não encontram outra pessoa que passou pelo mesmo, que saiba identificar. Teve uma certa vez que eu falei aqui sobre. Foi justamente também sobre relação abusiva. E depois a pessoa me procurou no direct e falou: Eu passei tudo isso. Como que você me descreveu? Entende? Então, há casos e há casos, com certeza, sim, nem tudo é igual. Mas, às vezes, nessas oportunidades, a gente consegue trazer para uma pessoa essa identificação e ela se abre, e ela se identifica, e ela encontra algum suporte, ela encontra um encaminhamento, que é lógico que na modalidade de coach, né, um profissional na área de coach, ele não vai ter esse aprofundamento que um terapeuta tem. Isso é completamente consciente, a gente sabe disso. E é muito importante, só que ainda há muito, e eu gosto de falar assim, bastante, muito francamente, ainda há muito preconceito. Por exemplo, vamos falar assim, vamos tirar os rapapés. Ainda a gente ainda sabe que tem um distanciamento muito grande entre os profissionais. Por exemplo, eu te trouxe aqui, cara, você é foda, né? Não seria assim esperado que você tivesse aqui no meu Instagram, no meu cantinho. Compreende? Então, quando a gente une essas duas coisas, parece que a gente cria um negócio tão forte, tão poderoso. Por quê? Porque as pessoas veem o seguinte: não há diferenciação enquanto não há diferenciação enquanto caráter profissional. Cada um tem o seu espaço, o seu lugar e como trabalhar e fazem trabalhos distintos e maravilhosos. Eu já consegui ajudar muitas pessoas porque eu trago experiências práticas, observações, pesquisas, estudos. Mas quantas vezes eu precisei dizer, olha, procura um psiquiatra, procura um psicólogo, procura um psicanalista. Eu precisei chegar a esse ponto de direcionar. E eu faço isso com muita frequência. Por quê? Porque eu reconheço até onde eu consigo atuar. Então, não é da minha vontade em invadir o limite de ninguém. Mas eu acho que é muito relevante. E isto sim é da minha vontade, é trazer gente muito boa para cá. Aí eu fico, sabe, assim, porque é muito relevante. Eu só posso falar assim, que é de utilidade pública. A Sandra até comentou aqui, ó, semelhanças, identificações dos casos, é desse modelo. Porque as pessoas ouvem outras pessoas dizer. O que eu disse aqui da minha experiência, eu já soube de histórias, ó, trocentas vezes piores. Coisas que eu fiquei mais. É, você falou uma coisa muito importante, Luciane, que às vezes as pessoas acham que analista é inalcançável, né? Que nada. A gente é super normal, a gente tem uma vida tão normal, a gente é tão alcançável e acessível. Então, assim como os meus ex-alunos que achavam que eu era, nossa, né, intransponível, inalcançável, meu Deus, ela é muito foda, ela é muito não sei o quê, não sei o quê. Você também tem a mesma coisa, a mesma ideia. Achando que eu não ia aceitar. Claro que eu ia aceitar. Nossa live tá muito gostosa, porém, nosso tempo já tá extrapolando. Não, a gente Lembra disso? já extrapolou. Aqui já Já extrapolou. extrapolou. Mas foi muito gostoso conversar com você. Falar de Clarice é sempre muito bom.
né? Muito gostoso mesmo. Quem quiser, olha, Fabi entrou, Fabielle. É, é interessante também deixar, né, avisado aqui para as pessoas que sim, eu sou uma pessoa acessível, pode perguntar à vontade, pode me convidar também para outras lives sem problema. Adorei estar aqui com você, Luciene. Você é muito maravilhosa, espontânea. Ontem outros vários. É, Falei. faltou a gente falar da Miss Algrave, mas em outra Mas, oportunidade a pô, gente fala, trazendo o feminino, né, para a psicanálise, que isso aí é muito interessante, né? E aí, só lembrando que assim, meu e-book, quem quiser e ter um interesse de saber a respeito do inconsciente, como é que funciona o inconsciente de uma maneira simples, tranquila, didática, direta, tá lá, o link tá lá na minha bio, né? Quem quiser ter acesso. Tem um canal no YouTube também, quem quiser assistir as lives está aqui no Instagram, fica à vontade, tá bom? E eu espero ser chamada de novo, então. não, ó, depois já vou lá. Lá no direct, lá no Então tá. tá. Olha, eu quero te agradecer do fundo do meu coração pela oportunidade, pela sua generosidade e que essa live vai ficar aqui registrada, vai ficar gravada. Quem chegou por último, por favor, volte lá no início, compartilha com alguém, marca alguém, tá? Porque como é que eu posso dizer? Isso é sororidade. Sabe? Isso é realmente sororidade. Então, que a gente possa se unir nesse momento, nesses momentos, e ajudar outras pessoas, contribuindo, partilhando informações boas, né? Excelentes, de cunho assim, de muita qualidade. Eu tô sinceramente orgulhosa, tá? Eu acho que se tivesse aquele selo da ISO 9000 aqui na nossa live hoje, nós, Ah, pronto, bateu a meta, sabe? Mas, que assim, só bom. agradecer e contar, lógico, com as próximas, porque eu acredito que a gente tem muita coisa para falar. E hoje foi esse assunto. Eu acredito que está aqui quem tinha que estar e vai estar depois quem vai precisar ouvir esse assunto de maneira tão bem explicada. E eu só posso agradecer a Deus, ao universo, a você, a todo mundo que está aqui, porque senão eu nem paro de falar, que eu quero ficar aqui. Obrigada, Luciane, obrigada. Foi muito bom, obrigada a todo mundo que ouviu. Espero ajudar aí, né, as pessoas. E, claro, vamos agradecer também a Clarice Lispector por ser tão maravilhosa. Como é que pode, né? Uma escritora como essa. Que bom que ela é brasileira, foi naturalizada brasileira aos 23 anos. Ela é Poxa, brasileira, ela é nossa. é nossa, com Ela é certeza. nossa. E Deus nos parabéns, tá, Lu? Parabéns por essas lives assim maravilhosas. Eu acho que essa série Espelho, Espelho Meu, né? Essa é muito importante trazer lives assim, trazer as pessoas que você está trazendo, para informar mesmo, para tirar dúvidas, para abrir esse espaço. Eu acho que é muito importante, muito mesmo. Continua. Obrigada, E gente. até a próxima, né? E Até a próxima. Beijos, beijos para todos. hoje eu estou com as unhas, Obrigada. gente. Olha, Tá lindo. Um beijo. demorou, mas aconteceu. Ó, Ah, que bom, adorei. pronto. Beijo. Beijo. Tchau.